Paz do Senhor, bom dia, irmãos. Quero compartilhar aqui uma palavra que o Senhor colocou e tem falado muito ao meu coração. Já faz um tempo assim que eu ando meditando nisso, nessa palavra, lendo as Escrituras, pedindo a Deus entendimento, revelação, discernimento. Afinal de contas, a gente tem essa maravilha que Deus deu pra gente, que é o Espírito Santo de Deus, que é aquele que nos ensina, nos instrui, nos exorta, nos leva, nos prepara, nos limpa, né? Porque Ele é o penhor da nossa redenção, para o dia da nossa salvação. Né? A palavra de Deus diz que que Jesus nos deu o Espírito Santo para nos guiar, né? E que Ele nos ensinaria todas as coisas que precisaríamos saber a respeito de Deus, a respeito até para entendermos a palavra de Deus, nós precisamos do Espírito Santo de Deus, né? A Bíblia diz que a letra mata e o Espírito vivifica, não é verdade? Porque se lermos a Bíblia como um livro qualquer, não há revelação. Há somente, como diz, conhecimento, né? Como nós temos de qualquer outros livros, né? Por exemplo, nós lemos um livro de história, nós passamos a conhecer a respeito daquela história, né? Mas nós não temos revelação do que aconteceu naquela história, né? E a Bíblia é um livro peculiar porque ele é um livro, porque é a palavra de Deus, que é viva e eficaz. E se ela é viva, ela tem que se manifestar com vida dentro de nós, não é isso? Então, por isso que o Senhor disse para que a gente meditasse, lesse e meditasse na sua palavra, dia e noite, noite e dia, né? E que o Espírito Santo é aquele que nos ajuda a entender, termos entendimento das Escrituras. Então, glória a Deus por isso, que ele diz, não vos deixarei sós, eu orarei ao Pai, e ele enviará o Espírito Santo. Quando ele vier, ele lhes ensinará todas as coisas. E nós louvamos a Deus por essa graça maravilhosa que Deus nos deu, que é o Espírito Santo de Deus e que nos ajuda, né, nas nossas dificuldades, nos faz entender a vontade de Deus, o propósito de Deus, o plano de Deus. Glória a Deus por isso. Então, assim, meditando em todas essas coisas, então, assim, o Senhor tem batido numa tecla muito específica para mim, né? No meu interior, à medida que eu leio, que eu medito, parece que o Senhor está sempre falando as mesmas coisas comigo. O que é isso? Vou tentar explicar e tentar chegar num ponto mais específico para que a gente entenda o que está acontecendo. Pelo menos aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. E as pessoas que vão ouvir, orem, peçam a Deus entendimento, revelação. Ele está vivo. Deus não está morto. Ele está vivo e ativo. E tudo está se movendo conforme a vontade de Deus no mundo. Deus ele não perdeu o controle, não é porque nós estamos vendo as trevas se aproximando mais e mais, nós temos revelações bíblicas de que isso aconteceria. Pede a Ele entendimento, revelação, e Ele vai dar a você, porque Deus dá entendimento àqueles que buscam, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Clama a mim e escutar-te-eis, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Tem coisas ocultas em Deus que Ele só vai dar para aquele que clamar, para aquele que falar, Senhor, eis-me aqui, que se humilhar, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Então Deus é muito bom, basta que nós busquemos a Ele, para que Ele se revele a nós, né? Porque Ele é muito precioso. Ele precisa ser buscado de todo o nosso coração, alma, espírito, entendimento. Todo o nosso ser tem que ter sede e fome de Deus, para que Ele venha e se revele a nós.
Glória a Deus por isso. Irmãos, como eu falei, há muito tempo Deus tem falado falado num assunto comigo. E então o Senhor tem colocado no meu coração. A primeira passagem de referência que eu quero fazer aqui é a passagem que está no livro de Atos 2, no versículo 47, que diz assim, que diz assim: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Aconteceu isso, nós sabemos, depois da descida do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, né? E o livro de Atos registra o que aconteceu depois daquele discurso de Pedro, onde Pedro foi cheio do Espírito Santo de Deus, onde ele foi encorajado a falar, a pregar, o Evangelho, as boas novas de Cristo, de Jesus Cristo, o que tinha acontecido, que eles testificaram. Então nós sabemos o que aconteceu, e depois daquele discurso de Pedro, onde muitos foram convencidos e amedrontados e temerosos a Deus, depois de ouvir tudo o que Pedro falou, eles falaram: que devemos fazer, o que nós vamos fazer? Então Pedro diz: arrependei-vos e sedes batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós sabemos que muitas almas, milhares de almas, ali naquele momento se converteram, né? E assim começou o que Jesus tinha prometido: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazendo discípulos. E ali começou então o grande mandamento de Jesus. E aí nós vemos uma coisa aqui, nessa passagem que eu acabei de ler, Atos 2, 47, uma palavra-chave que nós, às vezes, nós passamos desapercebidos, que onde diz: e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. O Senhor acrescentava. Foi aqui registra aquela passagem em que Deus fala para Pedro também, no dia que Pedro é perguntado: e você, Pedro, que diz que eu sou? E quando Pedro diz: tu és o Filho de Deus, do Deus Altíssimo, tu és Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. E aí Jesus então responde a Pedro: tu não falarias isso se do Espírito não tivesse sido revelado a ti. Sobre esta pedra eu construirei a minha igreja. Sobre esta revelação, sobre este temor, eu construirei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glória a Deus! Olha que lindo, que grande revelação do Senhor. Então, baseado e começando com essa palavra aqui, eu agora quero dizer o que Deus colocou no meu coração. Muito resumidamente, apesar de ser uma coisa muito complexa e muito profunda, eu quero só fazer isso para nossa meditação, para que a gente medite naquilo que Deus está falando conosco, para que a gente não perca a importância de saber disso hoje, para nos prepararmos para o grande dia do Senhor. E então, eu fiz algumas anotações aqui porque eu quero falar rapidamente. Nós sabemos que a partir desse dia aqui, quando o Espírito Santo desceu e visitou os irmãos e os batizou com fogo, dando a eles coragem, dando a eles vários talentos naquele dia ali, para que eles tivessem capacidade de começar a obra, a anunciar as boas novas, né, de Jesus Cristo, a nova aliança, o novo pacto de Deus com o homem, né? Que foi Jesus, que veio e morreu por nossos pecados, e todos que estão em Jesus Cristo estão salvos da condenação eterna. Isso aí é um assunto para uma outra hora, que estão em Jesus Cristo. Mas então nós sabemos que aconteceu isso. Então aqui
os apóstolos começam a grande missão de pregar as boas novas a todos aqueles, principalmente aos judeus que tinham rejeitado Jesus. Então, nós vemos que Pedro começa, João, os apóstolos ali começam, principalmente Pedro, que é muito mencionado durante esse período, começa. Eu não vou focar muito nisso, mas porque eu tenho um ponto muito importante. Então Pedro começa a pregar e de repente um judeu entra em cena. Paulo, né? Paulo, o perseguidor da igreja, porque agora a igreja começa a se expandir, começa a pregar o evangelho de Jesus Cristo, contrariando aquilo que os judeus pregavam, né? Não acreditaram que Jesus era o Messias. Então, Paulo, um zeloso pela lei do Senhor, muito zeloso, que ele mesmo diz isso, que naquele tempo tem os cristãos, né? Os judeus cristãos agora, né? Que entenderam que Jesus era o Messias, né? Os judeus cristãos começam a pregar o evangelho e Paulo é um daqueles que são contrários a esse ensinamento. Então Paulo começa a perseguir a igreja do Senhor. O principal, ele diz, o principal dos pecadores, perseguidor da igreja de Jesus. E Paulo começa, mas para a alegria, vamos dizer assim, de Paulo, ele tem um encontro com Jesus no dia que ele recebe uma carta que ele mesmo pede, dá-me carta, que eu quero prender todos esses, como diz, anarquistas, bagunceiros que estão aí, perturbando, né, a lei dos judeus, a lei de Moisés, a nossa crença, a nossa religiosidade. Vamos, me dá uma carta que eu vou lá e vou prendê-los todos, vou parar com essa bagunça aí que eles estão fazendo. E nós sabemos o que aconteceu com Paulo. Paulo vai pelo caminho de Damasco, tem um encontro, nada mais, nada menos do que Jesus Cristo. Eita glória! É bom saber que ele está vivo, é bom saber que Jesus vive e que muitos ainda têm encontro com eles. Queira você acreditar ou não. Deus não mudou, Jesus não muda, ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E ele faz o que ele quer, a hora que ele quer, porque ele não está sendo controlado por nenhum homem, nenhuma religião e nenhum movimento e nem nada. Ele é Deus e faz o que lhe apraz. Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui nós vemos que Paulo então tem esse encontro com Jesus. Nós sabemos o que aconteceu. Se você não sabe, vale a pena saber. Vai no livro de Atos. Eu amo o livro de Atos. Amo, já li várias vezes. E quando tenho oportunidade, eu leio mais e mais e mais. E Paulo tem um encontro inesquecível, transformador, regenerador. É o poder de Deus que transforma. E Paulo, então, de perseguidor da igreja, se torna perseguido. Eita glória! Somos nós perseguidos por amor a Cristo. Então, Paulo tem esse encontro e começa a pregar as boas novas. Agora, não só para os judeus, mas principalmente para os gentios. As portas, então, que eram fechadas só para o povo judeu, tinha acesso a Deus, a esse Deus, que é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Agora, Deus, pela sua misericórdia e graça, abre as portas para nós, gentios, que não estávamos incluídos no plano de sermos chamados povo de Deus, filhos de Deus. Agora somos e podemos ser chamados através da nova aliança, que é Jesus Cristo. Olha que glória! Então aqui nós vemos o ministério de Paulo. Paulo prega contra como diz, os fariseus, né, os líderes religiosos, que aqueles que crucificaram e mataram Jesus por questões religiosas. Nós vemos muito isso acontecer hoje, né? Mas eles
mataram Jesus. E agora Paulo começa a confrontá-los e dizer: vocês mataram Jesus. Vocês mataram o Messias. Vocês são responsáveis pela morte daquele que veio para nos salvar. E Paulo então começa a fazer essa pregação muito forte, confrontadora, e começa a ser perseguido ardentemente, cruelmente, com planos para matar Paulo, vindo como diz, da casta mais alta religiosa dos judeus, sacerdotes, né, e fariseus, escribas. Eles querem matar Paulo, assim como eles fizeram com Jesus, né? Muitos foram salvos, muitos entenderam o propósito, mas agora Paulo começa a pregar para gente isso. Então nós sabemos, eu não quero, não é esse o meu ponto também, aí não é, eu só estou dando uma pincelada para não. A gente tem que ter princípio, meio e fim do que a gente fala, senão as pessoas ficam muito confusas. Então, aqui agora, Paulo começa a fazer e cumprir o ministério para que ele foi chamado com fidelidade. Foi um dos maiores apóstolos, foi o maior apóstolo dos gentios que já existiu na Terra. Pelo menos até onde eu sei. Nós sabemos que existem muitos mártires, mas aquele que plantou mais igrejas naquele período foi o apóstolo Paulo. Ele cobriu toda a Ásia e alguns países da Europa, eu acredito. Mas, principalmente na Ásia Menor, ele cobriu toda a Ásia com seu ministério, indo de lugares em lugares, preso, açoitado, né, maltratado, e a igreja perseverava em oração por ele, e ele conseguiu finalmente se estabelecer em Roma, depois de ter pedido para ser julgado em Roma. Como ele era um cidadão romano, ali ele se estabeleceu, Deus deu graça, que acredito eu, porque por 2 ou 3 anos Paulo esteve ali, pregando o evangelho livremente. Depois nós sabemos que Paulo morreu em Roma. E esse é o meu ponto. Paulo, então, no ano de mais ou menos, eu fiz algumas pesquisas muito superficial. Gente, eu não sou teóloga, não tenho nem pretensão de ser, meu Deus do céu. Eu só quero servir a Deus, integridade de vida, e obedecer-lhe, fazer aquilo que ele me diz para eu fazer. E quando ele fala para fazer, tem 2 coisas. Importa a mim obedecer a Deus e não ao homem, né? E eu preciso fazer, porque quem vai ser julgada, quem vai aparecer diante dele um dia sou eu. E eu vou prestar conta de todos os meus atos. Glória a Deus. E eu preciso fazer aquilo que Deus tem me guiado para fazer, em obediência. Então aqui, mais ou menos, a pesquisa rapidinha que eu fiz, nós temos Paulo, que faleceu mais ou menos do ano de 64 e 65 em Roma, no ano de 64 e 65 depois de Cristo, em Roma. E nós temos aqui, agora eu quero falar de uma pessoa muito importante chamada João, o apóstolo João. O último apóstolo que morreu, daqueles que estiveram em encontro com Jesus. Inclusive dos apóstolos depois de Jesus, né? O último discípulo a morrer. E nós sabemos também, depois dos outros discípulos e apóstolos que vieram depois dos apóstolos que o próprio Jesus chamou e ensinou. Também, então, João foi o último a ficar. E foi levado como escravo para uma ilha distante. Condenado por causa do evangelho de Cristo, ele foi levado para uma ilha onde as pessoas ficavam quebrando pedra, né? E ele foi levado para lá isolado. Não foi porque um homem quis, foi porque o plano de Deus. Deus tinha um plano com o João muito lindo. E é desse plano que nós vamos falar agora. Não do plano todo, mas de algumas coisas que eu foco para que eu vim aqui hoje gravar esse vídeo para os irmãos. Então aqui, o Senhor, nós sabemos que Deus que faz tudo isso e que move a igreja dele, os chamados dele, aqueles que ele tem propósito, ele vai levando como ele quer, porque novamente aqui em Atos 2 diz, e Deus ia acrescentando os que deveriam ser salvos sobre esta pedra. Deus
construirei a minha igreja. Então, o que acontece? Paulo, então, escreve todas as cartas de instrução, de plantas igrejas, fortalece as igrejas através de cartas, através de ensinos. Ele mesmo vai em algumas igrejas visitar em pessoa. Quando ele não podia ir em igreja em pessoa, ele enviava cartas e enviava discípulos, aqueles que eram fiéis a ele, instruídos por ele, a que fossem lá e levassem as instruções, as cartas de contato, de agradecimento, de exortação, tudo que ele sentia do Espírito e as informações que ele recebia, como as igrejas estavam indo. Ele enviava cartas para cima e para baixo, instruindo, exortando, ensinando, encorajando, e assim Paulo fez durante muito tempo, durante o período que ele estava em Roma, principalmente. E nós sabemos que as igrejas foram fundadas foram solidificadas nesse tempo, escritas. E aí, João, então, Paulo morre mais ou menos no ano de 65, 64. João fica o último apóstolo vivo. E na ilha de Patmos, esse é o meu ponto principal, volto a falar, porque é esse ponto que Deus está batendo na tecla no meu coração há muito tempo. E eu falei, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça com esse entendimento, o que o Senhor está me dando com isso, com essa revelação, com a palavra, e tudo está na palavra de Deus, nada foge, nada está fora. Vamos ler as Escrituras, precisamos mais do que nunca das Escrituras, da leitura e meditação nela. Os tempos são maus, a escuridão está se aproximando e como diz, e se manifestando muito rápido. E nós estamos em perigo, precisamos entender mais do que nunca os propósitos de Deus nesses últimos dias da igreja dele na face da terra. Então, João recebe uma visita inesperada na ilha de Patmos. O anjo vem entregar a João uma revelação que Deus deu a Jesus e Jesus deu ao anjo. E o anjo vem entregar. É lindo, irmãos. Dá vontade de chorar. Mas eu não vou chorar não, porque senão estraga todo o vídeo. E o anjo vem entregar a João, o último apóstolo vivo. Sabe por quê? Porque ele nos ama. Porque ele tem cuidado de nós. E ele disse: eu não vos deixarei órfãos. Eu enviarei o meu Espírito e ele vos ensinará em todas as coisas. Ele vos guiará. Ele vos guiará e vos ensinará todas as coisas que vocês precisam saber. E essa revelação de Jesus Cristo, que Deus deu a Jesus e Jesus deu ao anjo, o anjo vem então entregar a João, foi por misericórdia e por amor à tua igreja. E é esse ponto aqui que Deus quer que eu fale mais. Então, Jesus se apresenta de uma forma gloriosa a João. Primeiro, João ouve a palavra. João, escreve. Eu vou ler para não perder. João. Espera um pouco, irmãos. Ai, é muita glória. Então aqui, irmãos, diz assim. E João ouve, primeiro ele ouve uma voz. E ele diz, e ouvi atrás de mim uma voz como de trombeta. Era muito alto, irmãos. Era uma voz para fazer João despertar, chocar João. Uma voz como de trombeta.
Vocês já ouviram uma trombeta? Eu não tenho muita experiência com trombeta tocando, não, mas eu acredito que é uma coisa, a gente, quando vai em desfiles ou em solenidades, né, assim, até muito de a morte aqui, né, às vezes de oficiais, né, de militares, de pessoas muito importantes até na política, existe um tocar de trombetas e é muito alto. Então, ouvi de trás de mim uma voz como de trombeta dizendo: o que vês, escreve-o. Ele não estava vendo ainda, mas ele ouviu a voz. O que vês, quer dizer, o que você vai passar a ver, escreve num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E esse aqui é o grande ponto que Deus que colocou no meu coração, ardendo no meu coração. E agora nós estamos aqui, depois, já muitos anos se passaram, depois que a igreja foi estabelecida na Ásia Menor, as igrejas, aquelas igrejas que Paulo, e junto com os apóstolos e discípulos de Jesus Cristo, fundaram nos ensinamentos de acordo com o que Deus estava mostrando e dirigindo eles para que fizessem, no temor e no ensino da lei de Deus, dos mandamentos de Deus. Os mandamentos não foram obsoletos, se essa palavra está certa, eu acho que está. Ainda era necessária obediência aos mandamentos de Deus. Então, agora que João recebe essa grande revelação. E esse é um grande ponto que Deus tem tocado no meu coração. Nós sabemos que nós pregamos o Evangelho enquanto estamos aqui, o grande mandamento do Senhor, e de por todo mundo, e pregar o Evangelho a toda criatura. Mas o que eu quero lembrar aqui, irmãos, é que Jesus disse isso aos discípulos lá, antes dele se ascender aos céus. Ele disse: e recebereis poder quando vir o Espírito de Deus sobre vós. E aí ele fala: depois disso, ide fazer discípulos, ensinando-os a observar e obedecer os mandamentos, e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazendo discípulos, ensinando-os a guardar os mandamentos, a obedecer. Nós temos que entender qual foi o mandamento, o comando de Jesus. Fazei discípulos, ensinando-os a guardar. Guardar. Nós não estamos vendo isso hoje. Em geral, não. Se tem, está escondidinho. É muito, está nos pequenos lugares, e eu vou falar disso aqui agora. Então, Jesus vem agora, depois de muitos anos, porque me parece, João morreu no ano mais ou menos 100 depois de Cristo. Paulo já tinha falecido há uns 40 anos antes. Eu não sei bem quando foi a revelação do Apocalipse para João, mas me parece que, estudando rapidinho, fazendo umas pesquisas, me parece que o livro de Apocalipse foi escrito no ano de 96, depois de Cristo. Eu tenho um ponto muito importante aqui, irmãos, nessa palavra, que é o que Deus tem falado no meu coração, mas é ardendo muito. Então, provavelmente, especulam-se, porque ninguém sabe exatamente, que o livro de Apocalipse foi escrito no ano de 96. E no livro de Apocalipse nós temos
7 cartas que foram enviadas a 7 igrejas. E nas 7 cartas enviadas às 7 igrejas, Deus, em nenhuma delas, a preocupação de Deus era que eles fossem pregar o evangelho. Entenda bem que eu não estou falando que não é para pregar o evangelho. Eu estou falando que a Bíblia diz, no livro de Apocalipse, as cartas às 7 igrejas, naquele tempo, que foram alguns anos, se nós pararmos para pensar, talvez 40 ou 50 anos, mais ou menos, depois que as igrejas foram estabelecidas, porque as igrejas começaram a ser fundadas e estabelecidas nos primeiros séculos. E aqui nós temos uma revelação que veio mais ou menos 50, 60, 70 anos depois do início das igrejas, depois que as igrejas foram fundadas. Porque Paulo mesmo faleceu no ano de 65, 64, 65 mais ou menos, quer dizer, eu não sei quanto tempo durou o ministério de Paulo, mas foi fundado nesse período mais ou menos, e aí nós vamos fazer as matemáticas aqui. E aí agora, João morre mais ou menos no ano 100 depois de Cristo, quer dizer, nesse período mais ou menos de 70 anos, vamos dizer assim, que foi o período que as igrejas começaram a crescer, até porque no ano de 70 depois de Cristo, nós sabemos o que aconteceu, né? O templo foi destruído pelos romanos. Então, assim, vamos colocar mais ou menos antes disso, onde as igrejas estavam lá. Então, agora, o próprio Deus escreve, agora não eram mais as cartas de Paulo, que estavam sendo enviadas para as igrejas, para exortar e falar, ou edificar, ou, como diz, elogiar. Agora não são mais as cartas de Paulo. Paulo já tinha enviado as cartas, já tinha fundado as igrejas, já tinha estabelecido as igrejas, já tinha falado no fundamento dos apóstolos e profetas, já tinha falado como que deveria ser. Agora, o próprio Deus escreve uma carta. Umas cartas. Da mão do próprio Deus. Ele só usou a mão de João, mas as palavras vieram da própria boca do Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, o Deus que nós servimos. Agora escreve as cartas às igrejas. E nós sabemos os tipos de carta que ele escreve. A preocupação de Deus agora não é que eles não é falar, vocês continuem pregando o evangelho, vai lá, olha, vai, como uma onda, continua esse trabalho de pregar o evangelho. Não, as cartas às igrejas agora são porque as igrejas estavam em falta com Deus. As igrejas, os pastores, a liderança, os membros estavam em falta e cometendo pecados abomináveis para Deus. A palavra de Jesus lá foi: ide. Eles foram. Até porque nós acabamos de ler no livro de Atos 2, 47, que a palavra diz que Deus acrescentava. E para Paulo ele disse: eu construirei minha igreja. A tua obrigação, a nossa obrigação, a obrigação dos pastores, líderes e membros das igrejas constituídas e que os membros foram, permanecer na palavra e nos ensinamentos dos apóstolos e dos profetas, em obediência, em arrependimento, em santidade e principalmente em temor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e está se acabando. Ninguém teme a Deus. E não sou eu que estou dizendo. Foi a boca do próprio Deus para as 7 cartas no livro de Apocalipse. E eu vou falar uma coisa, irmãos. Isso aqui foi escrito
alguns anos, no princípio dos séculos, as igrejas da Ásia. Você imagina esse tempo que nós estamos vivendo? Como Deus está olhando para as igrejas agora? As cartas às 7 igrejas de Apocalipse deveria estar fazendo a gente tremer de pavor, de nos jogarmos no chão em arrependimento pelo que nós estamos vendo acontecendo hoje nesse dia que nós estamos vivendo. Porque a preocupação de Deus está pensando sobre nós. A coisa mais importante na vida do cristão é saber o que Deus pensa de mim. Como eu estou diante daquele que tem olhos como chamas de fogo. Então nós vemos aqui que mudou a preocupação que a igreja tem que ter hoje. É o que nós vemos a igreja só preocupada com a grande comissão. Ide por todo mundo pregar. E eles fizeram isso. Os apóstolos e discípulos fizeram isso e nós temos que continuar fazendo isso. Só que essa palavra foi dada antes. Nós focamos muito nisso, é isso que eu quero dizer, a diferença. Nós focamos muito nisso, esquecendo que a última palavra vinda de Deus para as igrejas, a última, de acordo com as escrituras, aqui nas escrituras, é claro que Deus fala hoje ainda, porque se Deus não falar hoje, então nós estamos perdendo nosso tempo. Se Deus ainda não fala, porque ele é vivo, eficaz, deixou o Espírito Santo para... Eu vou aqui na Bíblia falar e achar se eu vou ter que tomar uma decisão agora de comprar ou não comprar uma casa. Aí é só a Bíblia, irmã. Então vai lá e vê se Deus está falando que se você tem que vender e comprar a casa agora. É como que Deus vai falar? É falando. É falando. Deus fala. Ele não mudou e nem nunca mudará. Existe um período em que Deus não falou. Foi um período de 400 anos entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Durante 400 anos Deus ficou em silêncio. E eu posso imaginar que o coração de Deus estava muito triste para ele ter ficado em silêncio. E não ter usado nenhum profeta, ninguém, para falar com a humanidade. Nós não estamos vivendo nesse período. Nós temos o Espírito Santo de Deus para nos guiar, falar conosco. Então, depois de que Jesus falou com eles, para que eles deviam falar, existiu outra fala agora, de Deus. E agora eu quero focar aqui, para terminar, nessa fala aqui das igrejas, nas cartas das igrejas, que eu não vou falar delas, claro, vai no livro de Apocalipse, lê as 7 cartas, as 7 igrejas, veja se você está enquadrado naqueles pecados ali, se tiver, arrepende-te, porque ele falou no final de todas as cartas, arrepende-te antes que eu venha. Arrepende-te antes que eu venha. E principalmente aos anjos, que são aqueles que estão à frente. Arrepende-te. Mas tem uma igreja que Deus não exortou
tanto quanto ele exortou as outras. A única coisa que ele fez uma exortação foi que eles guardassem a coroa, que eles já tinham a coroa. Agora eu vou falar rapidinho o que Deus falou para essa igreja chamada Igreja de Filadélfia, que estava em Filadélfia. No capítulo 3, do versículo 8, ele diz isso: eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Olha o elogio, olha o que satisfez o coração de Deus com relação a essa igreja. Tendo pouca força. Sabe o que significa que Deus está dizendo aqui? Tudo que você fazia era eu que fazia por você. Você tinha pouca força. Você confiava que eu é que fazia. Que eu é que tenho que fazer. A sua pouca força humana. Você não contava com você mesmo. Você não esperava de você mesmo. E com essa pouca força você confiou que eu era suficientemente capaz de cuidar de você, de sustentar você, de prover para você. Pouca força. E no começo, ele diz que para esta igreja, ele tem uma porta aberta, que ninguém pode fechar. É para essa igreja que tem pouca força. É para essa igreja que confia, que não confia em carros e em cavalos, mas fazem menção do nome do Senhor. Porque é Ele que faz, não é título de igreja, não é essa igreja, aquela igreja, essa doutrina, aquela doutrina, não é Deus, porque por dele, para Ele são todas as coisas. É Ele. Pouca força. Confie em Deus. Confie que é Ele que traz, que é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Que é pela obra do Espírito Santo, como ele falou para Pedro, quando Pedro disse: e você, Pedro, quem diz que eu sou? Tu és Jesus, tu és o Cristo, o Filho de Deus Altíssimo. Pois se não fosse por a ti revelado pelo Espírito Santo, não falarias isso sobre esta pedra, sobre esta revelação, sobre o mover do Espírito Santo, sobre o agir do Espírito Santo, para aqueles que têm temor do meu nome, aqueles que têm pouca força, mas temem o meu nome. E olha aquilo que ele fala: guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Não negaste o meu nome. Não foi por tua força, não foi pela tua mão, não foi pelo teu poder, não foi pelo teu conhecimento, não foi pela tua inteligência, não foi pelos teus estudos, não foi pelos teus diplomas, não foi por isso, foi por mim, foi pelo meu poder, foi porque eu é que cuido da minha igreja, porque eu disse: sobre esta pedra eu construirei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Enquanto estivermos reconhecendo isso, Deus é por nós, e se Deus é por nós, quem será contra nós? É isso que Deus colocou no meu coração. As cartas. O que Deus está pensando de nós nesses últimos dias, nesses últimos tempos. Nesse último tempo. E para essa igreja ele diz que se ela continuar assim, ele diz: como guardastes a palavra da minha paciência. Qual é a paciência? Os sofrimentos. Negar a si mesmo. Nunca desistir, nunca se entregar aos desejos desse mundo. As ilusões, as ofertas de manjares, o querer ser grande, ter um nome. O querer ter um nome, que uma denominação, ou uma... Olha, essa igreja, meu Deus, olha lá, tá alcançando muitas almas, está indo. Não é isso que Deus está olhando. Porque para essa igreja ele diz: tem pouca força. Guardaste.
a minha palavra. Como guardaste a palavra da minha paciência. Muitos estão desistindo no meio do caminho por causa da pressão do mundo. Muitos estão cedendo aos desejos desse mundo, às ofertas desse mundo. Jesus, quando foi tentado, levado por Satanás, no topo do templo, mostrou Jesus tudo que ele poderia dar para ele. Vede, tudo te darei, se prostrado me adorares. Hoje nós estamos nos rendendo à beleza desse mundo, às realizações desse mundo, ao dinheiro, à fama. Quantas igrejas famosas, quantos homens de Deus famosos. Hoje o negócio é seguidores, né? Quantos seguidores nós temos? Você ou todo mundo como diz, você é avaliado hoje por quantos seguidores você tem. Jesus tinha poucos seguidores. Na verdade, 12. E desses 12, 3 ficaram com ele no finalzinho do seu sofrimento, foram chamados para participar com ele na oração do Getsêmani, mesmo assim dormiram, não conseguiram ficar com ele nem uma hora para orar por ele. Os seguidores de Jesus. E hoje nós somos assim. Ai, meu Deus. Pobres, miseráveis, nus, cegos e nus. Que Deus tenha misericórdia de nós, né? E aí ele diz, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Vai vir uma hora de grande tentação, porque Deus precisa julgar. E o julgamento começa com a casa de Deus. E nós vamos ser tentados em todas as coisas que o nosso coração deseja hoje. Você deseja fama? Você vai ser tentado na fama. Você deseja dinheiro? Você vai ser tentado pelo dinheiro. Você deseja ter um nome para ser conhecido e famoso? Você vai ser tentado nisso. Você vai ser tentado pelas suas próprias concupiscências e desejos. Uma tentação virá sobre toda a terra, a palavra é clara também. Eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo para tentar. Nunca paramos para pensar nisso, né? Passamos tão rápido, nunca paramos para meditar, como Deus diz, meditai. Meditai na minha palavra dia e noite, noite e dia, só então serás bem-sucedido. E a grande igreja, que eu acho que é a grande prostituta que está se levantando na terra, que vai vir contra essa igreja que tem pouca força, mas glória a Deus, que Deus é por nós. Quem será contra nós? Oh, aleluia, Jesus. E a essa igreja, a grande prostituta, que vai se contaminar, já está se contaminando. Nós podemos ver. Jesus disse, como dizes, sou rico e estou enriquecido, olha, e de nada tenho falta. Olha o contraste. A igreja de Filadélfia, ele diz, tendo pouca força, guardaste a minha palavra. E a igreja prostituta, morna, que tinha fama de que era alguma coisa e não era nada, ele disse,
e não sabes que és um desgraçado. Que palavra dura! A gente nem pensa que Deus vai falar. Ele é tão puro que a gente nem pensa que tal coisa, tal palavra pode sair da boca de um Deus santo e puro. E não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. E aí ele diz: aconselho-te. Você quer um conselho verdadeiro? Ou você quer um conselho para massagear o teu ego? Ou você quer um conselho verdadeiro que pode te salvar das trevas? Porque as cartas não são para o mundo, são para as igrejas. Não é verdade? Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. E vestes brancas significa que tuas vestes estão manchadas, sujas, pelo teu pecado, da tua independência de Deus, pensando que é alguma coisa. E tu és um miserável, desgraçado, pobre, cego e nu. Que tristeza. Que tristeza, que tristeza. Eu só peguei 2 igrejas para a gente fechar. Tem tanta coisa que Deus tem falado comigo. Tantas coisas. A hora da tentação está às portas. E essa tentação virá, de acordo com a minha Bíblia, em Apocalipse 3:10, está dizendo que irá tentar toda a terra, ninguém vai ficar de fora. Só um grupo que vai ficar de fora, bem pequenininho, que é aqueles que tinham pouca força e guardaram a minha palavra e não negaram o meu nome. A gente está pensando que negar o nome de Jesus é alguém que vai falar assim: ah, você é de que? Não, eu amo Jesus. Não é isso, não. Negar Jesus implica muita coisa aí. Negar Jesus é quando você escolhe servir a você mesmo, em detrimento de negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Negar os seus próprios desejos, entregar os seus desejos aos pés do Senhor. Isso implica tudo. Não é só desejo de fazer as coisas do mundo, não. Desejo de fama, como e principalmente nós estamos falando de 7 igrejas enviadas, cartas enviadas às 7 igrejas. É disso que nós estamos falando. Que Deus enviou cartas às igrejas dele, ao povo dele. E ele não estava satisfeito. Depois de Paulo ter fundado as igrejas, depois de Paulo ter enviado a discípulos, todas as pessoas que ele treinou e a igreja estava corrompida. Eu posso imaginar como nós estamos hoje. Como Deus está olhando para nós, igreja desses últimos tempos, e o que ele está achando de nós. Então, a preocupação nossa como igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo, irmãos. Como nós hoje estamos fazendo? Será que nós só estamos preocupados em pregar o evangelho? Mas o que veio depois disso foram as cartas. Porque você vai pregar o evangelho e a pessoa vai para qual igreja? Para uma igreja dessa aqui, que Deus está exortando, chamando de prostituta, de morna, de desgraçada, miserável? Ou nós temos que estar estabelecido numa igreja que foi formada no ensinamento dos apóstolos e profetas, uma igreja pura,
temente a Deus, temente a esse Deus que é amor e demonstrou seu amor através de Jesus Cristo, enviando seu próprio Filho para nos salvar da nossa condenação eterna, que estávamos condenados porque somos pecadores. E nós estamos esquecendo que ele é fogo consumidor e que vai destruir todo aquele que não aceitou esse amor, que custou muito ao coração de Deus. Enviar o seu próprio Filho e o abandonar e se fazer pecado por nós e levar sobre ele todas as nossas injúrias. E Deus fez isso por amor a nós. E nós negamos e damos as costas a esse amor. Vivemos uma vida agora negligenciando todas as coisas, todos os mandamentos do Senhor. Não. Ele não vai aceitar. Ele vai vir derramar sua ira sobre todos aqueles que praticam iniquidade e que negaram o verdadeiro amor que ele fez por nós, que foi Jesus Cristo, morto na cruz, por mim e por você. Voltemos ao primeiro amor. Voltemos ao primeiro amor. Que Deus abençoe e que esse vídeo seja uma bênção para aqueles que ouvirem.